Estamos de volta com Vídeo Popular, 30 anos depois. Nosso convidado de hoje é Luiz Fernando Santoro, um dos fundadores e primeiro presidente da ABVP, Associação Brasileira de Vídeo Popular. Agora ele nos conta como a TV Viva foi uma referência importante para várias experiências em muitos estados do Brasil. Em São Paulo, a gente teve, paralelamente à TV Viva, situações parecidas. O Olhar Eletrônico, com Marcelo Taz, o Ernesto Varela, era mais ou menos isso, claro que com humor paulista. Completamente diferente, humor fino, provocante, mas é da mesma época, dos anos 80. O próprio Goulart de Andrade, Vem Comigo, quando ele fazia aquelas reportagens, a câmera ficava ligada, a câmera ia atrás, como no caso do Claudinho da TV Viva, no caso do Ernesto Varela, no caso do Goulart de Andrade, a câmera liga, a câmera vai. Quer dizer, eles fazem toda a movimentação na mão do repórter, do apresentador. Cada um deles com estilo. Goulart de Andrade, mundo, cão, aquela coisa, né, revelando a prostituição, cadeia, etc. O Ernesto Varela com humor fino, provocante, paulista, né, típico, e o Claudinho fazendo isso que se fazia no Norte e Nordeste, que é interagir com o povo, no meio da massa, no meio do povo, com muita alegria, festa, e, enfim. E com isso a TV Viva acabou sendo modelo, ganhou muitos festivais internacionais, nacionais, sempre não só pelo produto, que era muito engraçado e interessante, mas pelo conceito de você levar para a praça pública, né? A praça pública eletrônica. A partir do Festival de Cinema de Havana, a experiência da ABVP se propagou como um exemplo de organização para a América Latina e para outras partes do mundo. Em torno do Festival de Cinema de Havana, chegou um ano que estavam lá um monte de realizadores de toda a América Latina, um do México, dois do Chile e tal, gente que tinha tido uma trajetória semelhante à da ABVP. Só que esses lugares, eles não tinham associações nacionais ainda. E a ABVP foi modelo. Foi modelo na Bolívia, no Uruguai, no Chile, no Equador, no Peru. E aí, claro que você tinha pessoas nesses países todos que tomavam as rédeas, enxergavam a importância de organizar esses grupos que trabalhavam com vídeo e entenderam que a história da América Latina estava sendo contada pelo vídeo e não mais pelo cinema. E eu falei isso numa das minhas apresentações e teve uma certa polêmica, porque os cineastas se sentiram muito incomodados com isso, mas foi uma época que eles estavam trabalhando muito com a ficção, tinham deixado o documentário de lado. E isso acabou sendo feito pelo vídeo. Então, quando você assistia os vídeos da Bolívia, você assistia a 3 ou 4 vídeos produzidos pelos grupos bolivianos, você entendia a luta dos mineiros da Bolívia. Quando você assistia aos vídeos peruanos, você entendia perfeitamente o que era a violência contra os camponeses. E por aí afora, e no caso do Brasil, a mesma coisa. Então, a ABVP ela acabou sendo uma referência. A gente acabou participando intensamente, os sucessivos presidentes, eu fui o primeiro presidente, depois eu acho que foi a Jacira, se eu não me engano, depois a Regina, enfim, uma série de pessoas que foram ampliando essa participação internacional e latino-americana. Será que o conceito da ABVP poderia ser atualizado para os dias de hoje? É sobre isso que Santoro fala agora. Hoje você tem muitos grupos, eu andei participando no ano passado, no retrasado, de alguns debates, muito interessantes dentro da lógica de Secretaria de Cultura, estadual, municipal, etc. Então, o que a gente tem? Muitas oficinas pela cidade, muita gente produzindo, tem muitos grupos ONGs que produzem vídeos, dão formação para jovens, muito interessante. O que a gente acaba não enxergando mais é projetos coletivos. Para mim é inacreditável que você não tem um canal na web, uma IPTV que tem playlist on demand, que você possa assistir o que você quiser do movimento social. O que você quiser. Sabe, que alguém tenha que colocar isso sem preconceito, sem nada, com informações
em que toda essa produção antiga e recente e atual esteja presente. Como negócio, não é um negócio. Como business, esquece. Ninguém vai sobreviver com isso. Então você ganha dinheiro para fazer, recebe recursos para fazer a produção. Agora, depois, você não vai ganhar nada. É impossível, eu não vejo como. Então, mas eu acho que sistematizar tudo isso, colocar no ar de forma organizada, ir atrás desses jovens produtores. Tem muitas oficinas no CELS, etc., que produzem. Tem grupos que estão pela periferia, que estão produzindo coisas interessantes, apenas que elas não estão juntas e não tem ninguém amplificando tudo isso, que fala, olha, como era a BVP. Embaixo de um nome você tinha um monte de gente que trabalhava com coisas muito diferentes e com um certo status e reconhecimento participando da política e do debate político nacional. Então, agora a gente tem tudo muito fragmentado. Então, por exemplo, você tem hoje no Brasil uma questão como a crise hídrica, como a Operação Lava Jato, como o que tem grandes temas que alguém deveria poder receber material de todo mundo, organizar e distribuir para todo mundo, para quem quiser. Então, isso entra no site de alguém, entra numa TV local, entra, enfim, numa sala de aula. Então, essa movimentação que estava na origem da BVP, de fazer com que o que a gente pense chegue ao coletivo, fazer com que o pensamento de grupos de pessoas pudessem chegar ao coletivo, a outros espaços, sem tecnologia, pelo correio. Quer dizer, um conceito desses hoje, ele ganharia muito mais força, porque você consegue, né, por meio das redes sociais e por meio da distribuição, né, do vídeo digitalmente, você consegue estar presente em todo lugar. Então, assim, em termos de futuro, de consequência, eu enxergo um projeto por aí. Atualmente, nas mãos de quem deveria estar a responsabilidade da implementação e preservação dos vídeos produzidos pelos movimentos populares? Vejamos o que Santoro pensa. A produção audiovisual é uma coisa fascinante. Na medida que você liga, grava, ou capta a fala de alguém, uma situação, um conflito, como foi em 2013, a quantidade de vídeos que circulou, etc. Isso acaba, da mesma forma que ele se multiplica, ele desaparece, acaba, e acaba não tendo consistência histórica. Não é tão simples você achar tudo isso, e mais achar com comentários sabendo o que você está vendo. Não é tão simples. Então, isso é um trabalho que acho que o governo tinha que ter essa responsabilidade, mas também as universidades, mas também a área acadêmica. Júlio, a quantidade de teses e dissertações de mestrado sobre vídeo popular é muito grande. Eu tive a sorte de participar, sem exagero, de 40 ou 50 bancas, desde os anos 80. Na PUC, na USP, na Metodista, na Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas Gerais, na Unicamp. Isso que eu me lembro, e em Curitiba também. Dessas que me vêm assim na cabeça imediatamente. São muitas e muitos trabalhos que ficaram, de certa forma, nas prateleiras. Todos esses trabalhos, seja com mulheres, seja com movimento negro, seja com movimento sindical, eles têm uma reflexão do uso político do audiovisual muito interessante. E isso é um trabalho que as universidades deveriam recuperar, porque a história se repete na área audiovisual. Hoje, quando você grava com cartão e transmite diretamente, distribui em streaming rapidamente, quer dizer, essa evolução tecnológica, ela permite tantas novidades, tantas coisas assim, tantos novos olhares sobre a realidade, e permite que todo mundo possa assistir, que as universidades, elas também têm um papel importante nesse sentido,
de sensibilizar os alunos, nem que seja uma aula, 2 aulas durante os cursos, para que, olha, isso existe, o rádio livre existiu e existe. Esse foi o movimento de rádio livre, esse é o movimento do vídeo, isso aconteceu, olha essa possibilidade, veja a quantidade de, enfim, a diversidade de olhares sobre a realidade que foi possível coexistir numa determinada época. Então, eu acho que as universidades, né, não só o poder público, mas as universidades também têm que ter esse olhar, sabe? O olhar de respeitar aqueles que optaram por fazer o vídeo, o audiovisual, comprometido com os movimentos sociais. Vídeo Popular 30 anos depois fica por aqui. A gente se vê na semana que vem aqui na TVT. Até lá!